Daqui a pouquinho, ainda nessa edição do Canelada, nós vamos falar do jogo Fortaleza e Colo-Colo lá no Chile, 0 Colo-Colo, 0 Fortaleza, jogo suspenso aos 27 minutos da segunda etapa. A segurança ficou comprometida, 2 torcedores do Colo-Colo foram atropelados e morreram, e os torcedores dentro do estádio se indignaram, invadiram o campo de jogo. O Fortaleza, os jogadores do Fortaleza correram para o vestiário, assim como os atletas do Colo-Colo. Virou caso de polícia por lá aos 27 minutos da segunda etapa, e daqui a pouquinho a gente vai trazer, né, todo o panorama e as informações atualizadas desse jogo lá que foi suspenso aos 27 minutos da segunda etapa. Agora veio aqui a confirmação, o jogo cancelado, Colo-Colo 0, Fortaleza também 0, o jogo virou caso de polícia, a segurança ficou comprometida no estádio. Os torcedores do Colo-Colo invadiram o campo de jogo, depois que ficaram sabendo da notícia de que 2 torcedores foram mortos nas imediações do estádio, foram atropelados. E antes de passar a bola aqui para o Piperno, para o Bruno e para o Mauro Betting, e a gente tem também a declaração do Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. Então, antes até de explicar qualquer coisa ou partir aqui para análise, vamos com o posicionamento do Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. Vamos lá, Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, aqui na Jovem Pan. Santiago do Chile, no Estádio Monumental, acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né, invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento é: as duas equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né, não tem segurança, né, nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Então a Conmebol deve oficializar isso à medida que ela tiver alguma documentação, algo que comprove, né, que não tem mais condição de segurança. Mas é notório que não tem como. Mas a gente está em ambiente seguro, jogadores, comissão técnica, nossa torcida lá do outro lado é uma situação tensa também, porque nós não sabemos que horas eles vão poder sair. A polícia não vai conseguir nesse momento nem mesmo estar com a nossa delegação, né? E também não com a nossa torcida. Então é aguardar, primeiro, que o jogo realmente seja cancelado de alguma maneira, né? E segundo, a segurança que se possa ter para que a gente volte ao hotel e que os nossos torcedores possam voltar também para os seus lugares. Então é isso, e pedir a Deus que proteja todos. E, portanto, posicionamento do CEO do Fortaleza, Marcelo Paes, lamentável. A segurança ficou comprometida e sem clima nenhum para a realização do jogo. A tragédia, então contextualizando aqui, a tragédia, antes mesmo do jogo começar, nós temos até algumas imagens para você aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e pelo Panflix. A partida ficou marcada por uma tragédia antes mesmo de começar, com a morte de 2 pessoas por atropelamento do lado de fora do Estádio Monumental. A confusão levou à paralisação do jogo aos 25 minutos da etapa final, quando a disputa estava empatada em 0-0. Um acrílico que separa a arquibancada do campo foi quebrada pela torcida do Colo-Colo. Em seguida, muitos invadiram o gramado. Não houve ataques aos atletas ou membros da arbitragem. De acordo com a imprensa chilena, o comportamento foi um protesto pela morte de 2 torcedores do lado de fora do estádio antes do início da partida. Eles teriam sido atropelados por uma viatura da polícia durante uma tentativa de invasão ao Monumental. Um grupo de chilenos formou uma espécie de avalanche para romper uma barreira e acessar o estádio. Ao entrar em ação para conter os invasores, agentes do controle de ordem pública da polícia usaram um carro com gás lacrimogênio. Neste momento, há uma debandada e 2 pessoas ficam presas em uma cerca.
elas seriam uma garota de 18 anos e um garoto de 13 anos, como afirmou o promotor Francisco Morales. E ele relatou aqui, abre aspas para Francisco Morales, promotor de justiça do Chile. Segundo informações preliminares, esses indivíduos, juntamente com pelo menos outras 100 pessoas, tentaram derrubar as cercas para tentar entrar no estádio Monumental, e é nesse contexto pouco claro que o incidente está sendo verificado. Estamos trabalhando com todos os recursos técnicos disponíveis, incluindo as câmeras no local, para determinar como os eventos ocorreram. Então a polícia segue apurando. O policial que conduzia o veículo não foi preso, mas de acordo com o promotor Morales, ele foi indiciado e a sua responsabilidade na tragédia será investigada. Então, a gente apresentou aqui algumas imagens, o posicionamento do Fortaleza, Fábio Piperno, cenas lamentáveis aí em noite de Copa Libertadores, em noite de Copa Sul-Americana, né, nesses jogos de meio de semana, né, de Libertadores e Sul-Americana. E essa tragédia que aconteceu antes mesmo da partida começar e terminou assim, jogo cancelado, Colo-Colo e Fortaleza. Olha, Pedrinho, diante de uma tragédia, enfim, de proporções aí tão sérias, né? Eu acho que o fato menos importante de tudo isso era o jogo de futebol, né? Então, claro que é necessário realmente atenção às famílias dessas pessoas. É óbvio que isso indignou muita gente. Eu, honestamente, não conheço de qual foi, além, claro, das mortes, né? Algo, obviamente, lamentável. O momento, o que teria sido, digamos, o segundo estopim para essa manifestação dos torcedores, né? E por que não houve também um trabalho melhor de contenção a ponto de todo mundo invadir o campo. Tá? Então, eu acho realmente algo muito triste, lamentável. E você sabe que outro dia, eu vendo o Corinthians jogar, né, muita gente, por exemplo, reclama que o desempenho do Depay não é o mesmo nas competições sul-americanas e tal. Então, eu fico imaginando como é que é para um jogador europeu, acostumado a um outro ambiente, jogar essas competições sul-americanas em que o cara tem que, em que o atleta tem que ir, por exemplo, para altitude e, ao mesmo tempo, enfrentar também ambientes hostis como esse aí, né? Então, é também um choque cultural que, obviamente, prejudica a atuação de qualquer jogador estranho a esse ambiente. Mauro Betting está aí, cenas lamentáveis, uma tragédia antes mesmo da partida começar. E o estopim, é claro que as investigações estão sendo realizadas, mas o estopim, assim, pelo que a gente acompanhou aqui de informações, é que a torcida do Colo-Colo teve ciência das mortes desses dois torcedores, desses dois jovens, durante o jogo, e tentaram ali, de alguma forma, pelo que a gente acompanha, não era nada contra os jogadores do Colo-Colo, os jogadores do Fortaleza. Parecia ser ali, talvez, um protesto e uma revolta contra a polícia mesmo. Contra a polícia, e como qualquer situação como essa, vai muito além do jogo, né? Algo que o professor Murad nos explica e nos ensina aqui, a gente não aprende de modo geral, é que a grande autoridade teórica no sociólogo, o professor Murad, carioca, uma grande autoridade teórica sobre violência no esporte, ele sempre frisa, não é violência, no caso específico do futebol, não é violência do futebol, é violência no futebol. Tem a violência na imprensa, tem a violência no cinema, tem a violência no mercado, a violência no transporte público, a violência na política, a violência na economia, tem vários tipos de violência, né? E a violência no esporte, né? No caso específico do futebol. E algumas vezes acontece de uma série de circunstâncias levam a isso. Em 69 a gente teve a guerra do futebol entre Honduras e El Salvador, que era um jogo de futebol, havia uma rivalidade, mas há um pretexto muito maior. E a gente tem situações como essa, claro, não há uma rivalidade óbvia entre
Colo-Colo e Fortaleza, ou se estivesse entre Colo-Colo e Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, não é o caso. Então, e um momento terrível, né, de um incidente trágico como esse. São várias nuances que no momento a gente não tem como detectar, e até quem está lá provavelmente não. Precisaria ter um conhecimento muito maior da realidade chilena, da realidade em Santiago e de uma série de outras circunstâncias para a gente falar. Eu só queria aproveitar isso aqui, não estou dizendo isso e nem quero me aproveitar dessa situação, mas de novo, que nós temos ultimamente, temos tido, né, manifestações e sobretudo as ordeiras que são sempre, na minha opinião, as que merecem ser levadas em conta, que é a respeito da precificação de ingressos nos estádios, sobretudo em competições como Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro e na Europa já de há muito tempo. Há um processo muitas vezes, de elitização, de gentrificação de estádios e que se quer tirar Eu não gosto de às vezes porque fica um negócio meio populista, né? meio demagógico, né? Mas quer tirar quase que o povo do estádio mesmo, né? No Brasil ou em São Paulo, lamentavelmente, na minha opinião, temos essa excrescência para mim, essa institucionalização da intolerância que é a torcida única, que você não consegue mais entender o contraditório, ouvir o grito do torcedor, não consegue mais aceitar uma comemoração de gol, né? Uma série de circunstâncias. E se cria esse tipo de coisa e, lamentavelmente, você fica numa situação entregue. Então, alguns protestos, algumas manifestações é de preço de ingresso. Aconteceu ontem no Allianz Parque, né? O público não foi ideal porque o preço está muito caro e, inclusive, alguns problemas tecnológicos de reconhecimento facial, de pessoas com dificuldades para comprar seus ingressos, seja no passaporte do Allianz Parque, seja sócio-avante. Então, assim, claro que questões tecnológicas que eu também não tenho conhecimento, e até quem tem às vezes não consegue, pode dar um chabu, né? Enfim, então, de novo, há momentos, sim, em que uma série de circunstâncias levam a outras. Então, não é só, claro, lamentavelmente, é um acidente, 2 pessoas morrem no entorno do estádio, mas pode ser apenas o estopim para alguma coisa, e a gente sabe que na história basta uma coisa qualquer para você fazer qualquer coisa, né? E a gente, inclusive, está vivendo um processo neste país a respeito disso, tem ou não razão, a favor ou contra a anistia, enfim. Então, uma série de nuances e circunstâncias que a gente tem que ter muito cuidado até para fazer uma coisa que normalmente a gente faz, sobretudo na imprensa, que é a justiça, o justiçamento ou justiceiros pelas próprias patas. E a gente está acompanhando aqui a cobertura dos colegas que estão no local, da imprensa chilena, e a imprensa chilena conseguiu um depoimento da irmã da garota de 18 anos, morta por policiais, atropelada por essa viatura policial antes da bola rolar. Os 2 tinham ingressos, a garota de 18 anos, um garoto de 13 anos, e a organização perdeu o controle da entrada, causando confusão. Essa a versão da irmã da garota de 18 anos, e aqui a gente, né, deseja força aos familiares, né, desses 2 jovens que perderam a vida antes de Colo-Colo e Fortaleza. Os nossos sentimentos aqui do Grupo Jovem Pan, do Canelada. Bruno Prado, cenas lamentáveis, né? Cena muito triste nesse jogo de Libertadores que acabou cancelado entre Colo-Colo e Fortaleza. É uma situação bem triste, difícil, né? Que talvez amanhã a gente entenda melhor tudo o que aconteceu, o que de fato rolou fora do estádio, que culminou na invasão ali do campo. Quebraram lá o vidro, né, o acrílico, né, que separava a arquibancada do campo. Em barras de ferro foram arremessadas dentro de campo ali. Uma revolta que, o que tudo indica, foi relacionada realmente à informação dessas 2 mortes. A Conmebol demorou mais de 1 hora para cancelar o jogo, manteve os times ali esperando. Não sei se eles queriam tentar retomar o jogo ou não, mas demoraram mais de 1 hora para confirmar o encerramento do jogo hoje. Depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas é complicado, não é só aqui que acontece, não é só na América do Sul, mas o clima anda muito pesado, né, nesses jogos, nessas competições de confusão. Tivemos a questão do racismo também recentemente muito discutida e continua, e acontece também no Brasil, não é só nos nossos vizinhos aí sul-americanos. Então tem acontecido coisas pesadas ligadas à violência, a preconceito. Tivemos naquela final que, se a gente for lembrar, a gente vai... Fluminense e Boca aqui no Rio de Janeiro. Os torcedores do Boca
foram agredidos. Boca e River. Boca e River, aqui o jogo teve que ir lá para Madrid, teve problema também em relação no jogo do Peñarol com o Botafogo também. Então, quase não, todo ano tem problema, confusão, dessa vez 2 mortes. Boca e River do Gás de Pimenta. Teve do Gás de Pimenta, que também o jogo também foi interrompido, o Boca foi punido naquela ocasião. E a final foi para o Santiago Bernabéu, cara. O ônibus apedrejado. Então, o clima muito pesado, né? Vários acontecimentos envolvendo violência, preconceito. E eu não tenho a menor esperança que isso diminua, não. Acho que a tendência, infelizmente, é que isso vá aumentando. Porque eu não vejo nenhuma preocupação em que o ambiente seja mais tranquilo, mais leve do futebol. Está cada vez mais pesado. Bruno, a final em Lima era para ter sido em Santiago. Era para ser em Santiago, por problemas aí do país, né? Levaram contra o governo chileno. Exatamente. E só em relação, por exemplo, casos sobretudo de racismo, tem até agora essa denúncia que o próprio Palmeiras de gestos, você pode até discutir também, de preconceito racial contra torcedores ontem do Cerro Porteño, por tudo que lamentavelmente aconteceu, e não foi só no jogo do Sub-20, né? Foi o 3º episódio de jogos do Cerro Porteño só contra o Palmeiras, o que não significa dizer que não possa ter acontecido em outros. Mas, tá cada vez pior, sim, muitas coisas, mas também tem uma questão tecnológica. Hoje a gente consegue filmar. Identificar. Né? Então, tem mais casos sim, porque você tem provas, né? E hoje, graças a Deus, há uma evolução inegável de algumas coisas absurdas que a gente às vezes passava reto. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão se posicionando e não é mimimi, não é de novo. E você que adora falar essa bobagem que é mimimi, você que é o mimizento, porque você faz mimimi contra quem, entre aspas, tem mimimi. Você não tem um zero de empatia, um zero de educação, um zero de cultura, seu chato e pentelho.